Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que é pequeno no nome, mas, nossa, gigante no impacto. É o Pequeno Manual Antirracista da filósofa Djamila Ribeiro. Um livro fundamental. Totalmente. E a proposta dele é fascinante, porque foge daquele formato acadêmico, sabe? Que às vezes pode intimidar um pouco. É mais um guia prático, um convite direto à ação. Quase um passo a passo, né? Exato. E a nossa missão aqui vai ser desempacotar as ideias centrais do manual para a gente entender a fundo por que o antirracismo é apresentado não como uma medalha, mas como um exercício, uma prática diária e constante, que no fundo é responsabilidade de todo mundo. É isso. E eu acho que o ponto de partida do livro, a base de tudo, é uma mudança de foco. É fundamental. O racismo aqui não é tratado como, sei lá, um desvio de caráter, uma falha moral de um indivíduo específico. Ah, sim. Não é sobre o indivíduo mau. De jeito nenhum. A análise é muito mais profunda. É sobre um sistema, uma estrutura que organiza a nossa sociedade. E para deixar isso claro, logo de cara, ela usa uma ideia do Silvio Almeida que é muito forte. Qual? Ele diz que mesmo quem não tem a intenção de ser racista, quando se omite, quando se cala, acaba sendo, e aqui eu cito, ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Isso já muda o patamar do debate, né? Nossa, com certeza. Já começa quebrando qualquer zona de conforto. E, bom, um bom lugar para a gente começar é por onde a própria autora começa. Desconstruindo as histórias que a gente aprendeu como verdades. Uhum. Ela parte de uma memória muito pessoal, da história do Brasil que ela aprendeu na escola, que era basicamente a versão contada pelos vencedores. Uma versão que pintava um quadro bem específico, né? A população negra como passiva, submissa. Exato. E a princesa Isabel como a grande heroína solitária, a redentora que, num ato de bondade, libertou todo mundo. Essa narrativa apaga séculos de luta. Por isso o manual faz questão de contrapor isso com a resistência real, organizada. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, que resistiu por mais de um século. Não foi um favor, né? Foi uma conquista. E até a linguagem que a gente usa é colocada em xeque. Tem uma distinção que ela aponta que parece pequena, mas, nossa, muda tudo. A diferença entre dizer que alguém era escravo e que alguém foi escravizado. Ah, isso é crucial. A princípio parece só um detalhe, né? Mas a implicação é gigantesca. Quando se diz era escravo, soa como uma condição da pessoa, uma identidade. Quase como ser alto ou baixo, sabe? Faz sentido. Agora, escravizado coloca o foco na ação, na violência que foi cometida por outra pessoa. Revela que não é um estado natural, mas é um processo violento que foi imposto. A linguagem aí, ou ela esconde a violência, ou ela revela. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. E o argumento central é que essa violência fundadora não ficou lá no passado. Ela criou as estruturas que a gente vive até hoje. E um ponto histórico que ela resgata é a Lei de Terras de 1850. Sim, e esse é um exemplo perfeito de como a estrutura racista continuou mesmo depois da abolição. A lei basicamente transformou a terra em mercadoria. Só podia comprar quem tinha dinheiro. O que, para a população recém-liberta, era impossível. Exatamente. O acesso à terra, que era o principal meio de subsistência, foi bloqueado. E, ao mesmo tempo, o Estado incentivava e subsidiava a vinda de imigrantes europeus, dando a eles as terras que eram negadas aos negros. Ou seja, a liberdade veio sem nenhuma condição material para que ela fosse real. Isso. A mentalidade da Casa Grande Senzala foi apenas modernizada. Isso nos leva a um dos mitos mais prejudiciais do Brasil, que o livro ataca de frente. A ideia da democracia racial. Essa ideia é perigosíssima. A tese do Gilberto Freire, né, de que o Brasil era um paraíso harmonioso, onde a miscigenação tinha apagado os conflitos. E por que isso é tão perigoso? Porque funciona como um anestésico. Se não existe conflito, não existe problema para resolver, certo? Essa romantização da miscigenação, que muitas vezes foi fruto de violência, criou uma cortina de fumaça que impediu um debate honesto sobre o racismo por décadas. É impressionante como isso ainda ecoa. O livro traz os dados de uma pesquisa do Datafolha de 1995
que são a prova disso. Essa pesquisa é ótima. Nela, 89% dos brasileiros admitiam que existia preconceito de cor no Brasil. Mas quando perguntados se eles próprios tinham preconceito, 90% diziam que não. É uma contradição gritante. É a definição perfeita do que o Florestan Fernandes chamou de o preconceito de ter preconceito. Como assim? É reconhecer que o racismo existe, mas sempre como um problema do outro, do vizinho, nunca meu. É essa dissonância que o manual tenta quebrar, trazendo o debate para o concreto, para o dia a dia. Exato. E é aí que a análise sai do histórico e vai para o pessoal. As anedotas que a autora compartilha são muito eficazes. Ela cita uma frase da pesquisadora Joyce Bert, que é um soco no estômago. É muito forte. Não me descobri negra, fui acusada de sê-la. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a raça não é uma descoberta íntima, sabe? É uma identidade que a sociedade te impõe e muitas vezes de forma bem hostil. A Djamila conta de estar num evento e ser confundida com a copeira o tempo todo. Nossa. Ou de receber um elogio condescendente por ter escrito um e-mail bem articulado. Ou de ouvir que o irmão dela, que é músico erudito, só poderia tocar pandeiro. São as tais microagressões. Pois é. Isso bate de frente com aquela famosa frase, eu não vejo cor, que muita gente ainda diz com a melhor das intenções, né? O livro critica isso duramente. Crítica porque o resultado é ruim. Dizer eu não vejo cor é apagar as identidades e principalmente as desigualdades que foram construídas com base na cor. O problema nunca foi a cor, mas o sistema de opressão criado usando a cor. Para desmontar o sistema, a gente precisa primeiro enxergar as cores. Entendi. Ignorar o problema não faz desaparecer. Mas isso me leva a uma questão que eu sei que é sensível para muita gente, que é o passo seguinte do livro: reconhecer o privilégio branco. Como a obra aborda isso sem soar como um ataque? Essa é uma preocupação central do texto, com certeza. A autora esclarece que o conceito de branquitude não é um xingamento, é a definição de uma identidade social que ocupa o topo da hierarquia racial. Ser branco na nossa sociedade significa ter certos privilégios, mesmo que a pessoa não peça por eles. É não ser seguido por seguranças em lojas, não ter sua capacidade questionada pela cor da pele. Não se trata de ter uma vida fácil, mas de não ter a vida dificultada pelo racismo. E aí entra a distinção que Manuel propõe entre culpa e responsabilidade, né? Exatamente. A culpa paralisa. Gera aquela reação defensiva, tipo, mas eu não pedi para nascer branco. O livro não quer culpar ninguém. O foco é na responsabilidade, que impulsiona a ação. Certo, a pessoa branca pode não ter culpa por nascer com privilégios, mas ela tem a responsabilidade de agir para desmontar a estrutura que o sustenta. A Grada Quilomba tem uma provocação que resume isso. O racismo é uma problemática branca. Forte essa frase. É, porque foi a branquitude que inventou o conceito de raça para justificar a exploração. Então, é responsabilidade dela ser parte ativa da solução. Certo. Então, depois de estabelecer essa base toda, o livro não fica só na teoria, né? Ele realmente oferece um caminho prático. Sim, os capítulos finais são todos nesse sentido, de ações concretas. E uma das primeiras é um exercício de autoanálise. Perceber o racismo que está internalizado na gente, na nossa linguagem. O manual dá vários exemplos. Coisas como a coisa tá preta, associando o negro a algo negativo. Negro de alma branca, como se a brancura fosse um selo de qualidade moral. Ou uma que é muito comum. Ela é negra, mas é bonita. Esse mais é terrível. Ele cria uma oposição, como se beleza fosse uma exceção surpreendente para uma pessoa negra. Exato. E tomar consciência disso e policiar a própria fala já é um primeiro passo. Outra ação prática é o apoio a políticas afirmativas, como as cotas raciais. Esse é um tema que sempre gera muito debate. Aquele argumento de vão roubar a minha vaga. Como o livro desconstrói isso? Ele mostra que a ideia de meritocracia pura é uma falácia numa sociedade tão desigual. Não existe corrida justa quando uns largam quilômetros na frente. A frase vão roubar minha vaga revela, na verdade, uma noção de que aquela vaga já pertencia à pessoa branca por direito. Faz sentido. As cotas não são um privilégio, são uma ferramenta de reparação histórica. E os dados mostram que funciona. O desempenho dos cotistas nas universidades
é igual ou superior aos não cotistas. E essa lógica se aplica também ao ambiente de trabalho. O livro critica o que chama de estratégia do negro único. Sim, aquela empresa que contrata uma pessoa negra para uma posição de destaque e acha que o problema da diversidade está resolvido. Trata a diversidade como marketing, né? Exato. A discussão que o manual propõe é sobre proporcionalidade. Se a população negra é mais da metade do Brasil, por que isso não se reflete nos espaços de poder? A autora cita uma pesquisa do CIERT que é chocante. Em 2016, menos de 1% dos sócios de grandes escritórios de advocacia em São Paulo eram negros. Nossa, menos de 1%. E a estrutura não se manifesta só aí, mas na cultura também. O livro usa um conceito, o de racismo recreativo, para falar de como o humor pode reforçar estereótipos. É um ponto muito interessante. A análise usa como exemplo personagens icônicos como o Mussum, que era quase sempre o bêbado, o malandro, ou o Tião Macalé, o feio. Personagens que são vistos com muito carinho, né? Sim, mas o humor ali servia como um passe livre para ridicularizar e confinar pessoas negras a esses papéis, normalizando o preconceito sob o disfarce da piada. O livro nos força a olhar para o outro lado da piada. E essa questão da representação na cultura me parece ligada a outro conceito que o livro traz, o de epistemicídio. Parece uma palavra complexa. O conceito é da Sueli Carneiro, e é mais simples do que parece. Episteme é conhecimento. Sídio é matar. Epistemicídio é o assassinato do conhecimento. É o apagamento sistemático da produção intelectual, da cultura, dos saberes de grupos oprimidos. Tipo, quantos autores negros a gente lê na escola? Exatamente. A pergunta é essa: quantos filósofos africanos a gente estuda? O conhecimento universal é apresentado como se fosse exclusivamente branco e europeu. Então, ler autores negros não é só uma questão de representatividade. Não, é uma forma de combater o que a Chimamanda Adichie chama de o perigo da história única. Se a realidade é contada só pela perspectiva de quem está no poder, a gente sempre vai ter uma visão parcial e distorcida. E o manual termina abordando a face mais cruel do racismo. A violência física. Os dados que a autora apresenta são devastadores. São, e é importante encarar, o livro cita o Atlas da Violência, que mostra que a população negra, sendo 56% do total, corresponde a mais de 71% de todas as vítimas de assassinato no Brasil. É um número que paralisa. Tem uma estimativa da Anistia Internacional de que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no país. Meu Deus! E a análise conecta esses dados à política de segurança pública, à tal guerra às drogas, que na prática opera como uma guerra à população negra. Ela aponta uma falha crucial na lei, que deixa a critério da polícia e do juiz diferenciar o usuário de traficante. E essa subjetividade abre espaço para o preconceito. Total. Um jovem branco de classe média com um pouco de droga é quase sempre visto como usuário. Um jovem negro, na periferia com a mesma quantidade, é quase sempre enquadrado como traficante. Uau! É muita informação, mas tudo se conecta. Ao final, a sensação é que ser antirracista não é um certificado de boa pessoa que você ganha. É exatamente essa a mensagem. Não é uma identidade fixa, é uma postura ativa, uma vigilância constante sobre si mesmo, sobre os espaços que a gente frequenta. É se educar, se posicionar e principalmente agir. É um chamado à ação muito poderoso. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se o racismo opera tanto nas grandes estruturas quanto nos pequenos gestos, a luta contra ele também precisa acontecer em todas essas frentes. Exato. E a pergunta que o livro deixa ecoando é: se a simples inação já ajuda a manter o sistema funcionando, qual pequena ação consciente pode ser tomada hoje, agora, para interromper um desses ciclos? Pode ser corrigir uma expressão racista, pode ser questionar a falta de diversidade numa reunião, ou escolher ler um livro de uma autora negra. O manual nos convida a entender que a transformação da estrutura gigante lá fora começa nessas pequenas escolhas do nosso cotidiano.